Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz esteja com todos vós, meus amigos, meus parceiros, meus irmãos em Cristo. Estamos aqui reunidos para mais um devocional Caminho Diário. É isso mesmo, uma palavra, um encontro, um novo eu. Este caminho tem que ser diário, esta busca tem que ser diária. Este momento com o Senhor tem que ser diário, amém? Para que a cada dia nós possamos ser transformados em pessoas melhores e na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Eu já quero que você pegue sua Bíblia, eu já quero que você pegue papel, caneta, sempre anotando aquilo que você sentir que o Espírito Santo está falando com você. Mas nós precisamos também convidá-lo porque sem Ele isso aqui não tem sentido, sem Ele isso aqui não dá para acontecer. Eu sou dependente dEle, nós somos dependentes dEle. Então tudo que é dito aqui é para a glória do santo nome do Senhor. Amém? Vamos juntos nessa fé? Santo Espírito, Pai amado, poderoso, soberano, Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus de todas as nações, Criador de todas as criaturas. Nós estamos aqui nessa hora, Pai, na Tua graça, na Tua presença, pela Tua misericórdia e bondade, clamando ao Senhor que venha sobre nós nessa hora, se faça presente em nosso meio. Eu não posso sem o Senhor, eu não consigo sem o Senhor, eu preciso da direção, eu preciso do discernimento, eu preciso ouvir, ter ouvidos que possam ouvir e entender a Tua palavra. Então nessa hora eu te peço, Santo Espírito, conduza a Tua igreja, conduza o Teu povo, Pai, naquilo que o Senhor deseja falar. Fala conosco, uma palavra que nos transforme, que nos cure, que nos liberte, que nos faça abrir os olhos para este mundo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço e te agradeço pela Tua bondade, misericórdia, pelo levantar, pelo deitar, pelo respirar deste dia, pelo poder caminhar, falar, ouvir, trabalhar, comer, poder estar, Senhor, de pé, mesmo em meio a tantas aflições, angústias desse mundo. Nós agradecemos ao Senhor, porque Tu és bom, justo e fiel, e no Senhor nós esperamos. Amém? Aleluia! E aquela velha mensagem, fique à vontade, Espírito Santo, fala comigo. Sim, Senhor, fala comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Livro de Deuteronômio, capítulo 29, exatamente, Deuteronômio, capítulo 29. Lá nos primeiros livros da Bíblia você vai encontrar este livro, Deuteronômio, capítulo 29. E nós vamos lá fazer a leitura do versículo 2 ao versículo 6 somente e nos atentar para o versículo do dia, que é o 6. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante os vossos olhos na terra do Egito, a Faraó, a todos os servos e a toda a terra. As grandes provas que os teus olhos têm vistos, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ouvir, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E 40 anos vos fizeste andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesses que eu sou o vosso Deus. Até aqui eu vou fazer hoje, mas você vai continuar aí na sua casa. Quando nós finalizarmos esse devocional, leia completo a passagem para vocês entenderem o que está acontecendo aqui com esse povo e o que é que Moisés está tentando trazer à memória dessa galera aí. Amém? Gente, quando nós passamos por determinadas circunstâncias, por determinados momentos na vida, nós sempre nos questionamos: por que eu estou passando por isso? Onde está Deus? O que está acontecendo? Ou muitas vezes as coisas ruins só vão acontecendo e as pessoas não abrem os olhos. O que Deus nos ensina através dessa palavra e o que Moisés está tentando lembrar ao povo é que durante muito tempo eles viveram cativos. Cativos não, eles viveram no Egito. Cativo foi em outra época. Eles viveram no Egito,
foram para lá porque Deus enviou através da vida de José, e o povo lá se acostumou com os deleites. É isso aqui que eu quero pegar. O ponto crucial onde Deus nos dá a lição é aqui. O povo se acostumou com a vida de deleite no Egito, que nem percebeu que começou a ser escravizado. Quando de fato a eles foram imputada dor, eles começaram a perceber que algo estava errado. E aonde eu quero chegar? O pecado, os desejos desse mundo, ele influenciam as pessoas e acha que tá tudo bem. Aí você vai indo ali no deleite, tá tão bom, né, o momento. Vamos pegar um casamento que não era para ser o seu casamento. Um exemplo. Um casamento que no início, tão gostoso, sabe? Vem aquele deleite gostoso, aquele prazer, o amor, a cama, sabe? Vai indo, né? Tá tudo muito bom. E de repente, você se desperta e percebe que está sendo abusivo, que está psicologicamente apertado, que não era como era no início, e que você percebe que ao invés de você ter colocado a sua vida em um progresso, você lançou a sua vida em uma escravidão. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. E é mais ou menos isso que acontece conosco no mundo, no pecado. Nós nos acostumamos no início ao que parece ser bom e prazeroso, e depois nós nos perdemos e percebemos o quanto estamos escravizados pelo pecado. E sabe quando isso é percebível? Quando não se tem mais psicológico, quando não se tem mais alegria pela vida, quando de fato está tudo destruído, e quando você se encontra sozinho, olhando para um lado no meio de uma multidão, e você não consegue a ajuda de ninguém. E isso é o que mais acontece no tempo de hoje. Moisés, ele lembra o povo aqui, sabe? Deus permitiu. E tem uma coisa assim que é interessante, é a forma como está escrito na Bíblia, é a forma como era, gente, é a forma de comunicação nos anos lá que aconteceu isso daqui. Se a gente for para a leitura, vai dizer assim: porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Quando a gente usa essas expressões, não é que Deus não quis abrir os olhos das pessoas, não é que Deus não permitiu que elas se despertassem para essas coisas, não é. É quando eles usam essa expressão, quando eles usam esse tipo de expressão, é porque era a forma como se fazia antigamente. Por exemplo, a gente hoje, quando alguém quer fazer alguma coisa que a gente não concorda, o que é que a gente fala para ela? Faça, coma tudo logo. A gente não faz isso, por exemplo, não é para comer aquilo, mas está insistindo, eu quero. Aí você fala, olha, já para acabar o assunto, encerrar o assunto, ou porque você não vai convencer a pessoa de que ela está errado, coma tudo logo de uma vez, não coma aos pouquinhos não, coma todo, se entufe logo todo, a gente não fala isso. Então, é mais ou menos esse tipo de expressão que era usada antigamente, quando se estava dando um alerta para as pessoas sobre o que estava errado, o que não devesse fazer, e elas insistissem, eles usavam esse tipo de expressão, então vai lá e faz conforme a tua vontade, se sacie. Então é mais ou menos isso aqui. Deus, ele não interferiu na escolha das pessoas. Tô tentando colocar o fundo musical aqui, viu? Por isso que eu tô olhando pra cá. Deus, ele não interviu, não é que ele não interviu, ele não podia fazer mais nada. As pessoas não queriam se despertar daquilo. Sabe quando tá dizendo, não é pra você, mas você tá achando que é interrupção do pastor, que é o pastor que é intrometido, que é o pai e a mãe que não quer que você seja feliz, e aí fica naquela briga, e de repente você vai. E aí a gente vai fazer o quê se você quer ir? A não ser dizer, então vai nessa tua força, vai nessa tua fé. É mais ou menos isso que está escrito aqui. Então, durante muito tempo, essas pessoas não permaneceram. Aí, o que é preciso fazer? E aí é onde ninguém quer.
E é onde a gente vai aprender a maior lição da nossa vida hoje. Se você está passando por isso, e Deus está te resgatando, durante muito tempo você viveu conforme a tua vontade. E a palavra aqui diz que o povo não viu, o povo viveu enganado. Eles achavam que estava tudo bem. E aí foi preciso que Deus enviasse sinais fortes do céu para que despertassem aquele povo. Mas ainda assim, eles achavam que o Egito era um bom lugar. Sabe por quê? Porque Deus traz eles para o deserto. Para você ser forjado, para você ser tratado, você precisa passar por um processo de despertar. Você precisa passar por um processo de encontro com Deus. Você precisa passar por um processo de conversão. Não dá para sair do lugar que você está cheio de feridas, cheio de maus costumes, cheio de idolatria, cheio de raiva, de rancor, de ódio das circunstâncias que aconteceram no mundo, de mágoas, de pessoas e de você mesmo, e ser colocado nos deleites de Deus, na vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus, vivendo tudo aquilo que Ele preparou para você. Sabe por que não dá? Porque você não vai entender o que é. Assim como foi com o povo do Egito. Eles não entenderam o que é que Deus estava fazendo. Eles achavam que Deus estava fazendo a obrigação dele, arrancar eles do meio da escravidão, que agora eles entenderam que estava, e colocá-los na terra prometida, a terra de Canaã, que mana leite e mel, que tem tudo de bom, para que eles pudessem viver segundo a vontade deles. Porque eles não achavam que precisariam passar pelo processo de transformação para receber o melhor do céu. E deixa eu falar isso para você, a gente precisa sim. A gente viveu por quanto tempo da nossa vontade? E aí chega o tempo de agora, a gente quer que Deus mude o que você escolheu fazer com a sua vida. Você quer que Deus arranque de uma vez por toda todo o trabalho que você tem lá, a dificuldade, essa escravidão que você está vivendo. Você quer que Deus arranque, te dê o melhor, pronto. Sem você se arrepender, sem você pedir perdão, sem você liberar perdão, sem as suas feridas serem curadas, você simplesmente quer entrar na terra que mana leite e mel. Ei, Deus não vai fazer isso. Eu preciso te falar isso hoje. Não vai. Ou você desperta, ou você morre onde está. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque quando você foi contra a vontade de Deus. Ah, eu não sabia que eu tinha que perguntar para Deus. Sabia sim. No fundo você sabia. Mas você não queria ouvir o não de Deus. Você só queria viver o seu sim. E é por isso que nós chegamos em situações que não dá para continuar. Porque o nosso sim é muito errado. Nós não conhecemos o amanhã. Nós não conhecemos o caráter das pessoas. Nós não conhecemos o ambiente onde nós queremos nos introduzir. Porque aos nossos olhos parece bom e bonito. Mas quando só quem está lá dentro sabe o que é. O Egito é lindo até os tempos de hoje. É um dos lugares mais fascinantes da terra. De tão bonito que é. Aquelas construções, aquela estrutura, aquele deserto. Mas só quem vive no Egito para saber que de fato é o Egito. Só quem viveu naquela época para de fato saber o que significa aquelas construções. Só quem participou delas sabe o que é aquelas construções. Então nós precisamos levar essa lição para a nossa vida. Se você quer, vai sim precisar passar pelo deserto. E olha o que Deus faz aqui com este povo. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Gente, os deleites do mundo foram arrancados. A partir de agora é dependência de Deus. É saber que Deus faz, que Deus tem para dar, mas não conforme a nossa vontade. É conforme a vontade dele, do jeito dele, no tempo dele. Só que você vai passar sim pelo deserto. Aquele deserto que parece que vai te matar. Mas ele está forjando o seu caráter, tirando o seu velho eu e te transformando numa nova criatura.
E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Agora, se você quiser que Deus te pegue de onde você está e já te jogue na terra de Canaã, sinto lhe dizer, você veio aqui exatamente porque você tinha que ouvir isso. Não vai acontecer. Ou você passa pelo deserto, ou você se aguenta no deserto, ou você resiste a esse processo de cura e transformação, ou você se lança nesse processo de cura e transformação, ou simplesmente você vai morrer no mesmo lugar que você estava, que você escolheu. Não se esqueça, não coloque a culpa em Deus. Não foi Ele que te levou para lá, não foi Ele que te mandou para lá, não foi Ele que te prendeu lá, foi você. Foram as suas escolhas, foi a sua vontade. Então deixa Deus te consertar aonde Ele quer te consertar, para que sim você possa desfrutar do melhor desta terra até a volta de Jesus, na presença do Espírito Santo e segundo a vontade de Deus. Amém? Que você guarde essa mensagem do seu coração, que você tenha certeza de que Deus te ama de tal maneira que entregou o seu Filho por amor a você, para que esse peso do pecado você não colhesse mais, já foi pago. Mas o conserto precisa ser feito. Encontro com Deus, renúncia, transformação, nova criatura. É preciso passar por essas etapas. Amém? E eu anotei isso daqui. Se você sentir que deve anotar também, vamos lá. Pare de murmurar e olhe ao seu redor. Não duvide da existência e poder de Deus. Terceiro, Deus opera justiça. E isso pode ser bênção ou queda. Isso depende de mim, isso depende de você. Amém? Então, que você guarde essa mensagem no seu coração. Envia para alguém que você sabe que vai precisar ouvir o que precisa ouvir. E seja transformado. Não faz sentido se você não permitir que essa palavra te transforme em uma nova criatura. Amém? Desperte. Deus, Ele quer tirar aí de onde você está, mas Ele quer primeiro cuidar das suas feridas, forjar o seu caráter e te colocar na terra que mana leite e mel. Amém? Fique com Deus e até amanhã neste mesmo canal. Eu espero você para o nosso encontro, para o nosso caminho diário e para uma nova criatura. Amanhã eu vejo você aqui transformado e diferente. Amém? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e essa paz que excede todo o entendimento.